Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu. Dedo de prosa. Um tema de interesse do cidadão. Geralmente, o adolescente fica de olho em uma data, o dia em que vai completar 18 anos. Os 18 anos marcam o início oficial da maioridade civil e criminal. Com os 18 anos e a maioridade, a pessoa tem acesso a direitos como poder tirar a carteira de motorista, comprar e vender imóveis, abrir uma empresa e casar. E hoje, 7 de agosto, é dia de comemorar a chegada à maioridade da Lei Maria da Penha, que está completando 18 anos. Maria da Penha. Esse nome virou uma espécie de sinônimo de não à violência contra a mulher. Sim, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, representou um grande avanço no combate à violência que, infelizmente, ainda vitima muitas mulheres em nosso país. Nestes 18 anos, a Lei Maria da Penha foi atualizada diversas vezes pelo Congresso. Nada mais natural, diante do fato de que a legislação precisa acompanhar as mudanças na sociedade. Entre outros avanços, a Lei Maria da Penha deixou claro quais são as 5 formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. É isso mesmo, violência contra a mulher não é só agressão física, não. Embora seja muitas vezes a mais visível, a violência física não é a única. Vamos então às 5 formas de violência contra a mulher descritas no artigo 7º da Lei Maria da Penha. A primeira é, sim, a violência física. Ela é definida como qualquer conduta que vai contra a integridade física ou a saúde do corpo da mulher. Tem também a violência psicológica. É qualquer ato que cause dano emocional e diminuição da autoestima da mulher. Um terceiro tipo é a violência sexual. É qualquer conduta que force a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça ou uso da força. A Lei Maria da Penha descreve um quarto tipo. A violência patrimonial significa retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos da mulher. Por fim, tem a violência moral. Ela ocorre quando o agressor pratica calúnia, quer dizer de forma mentirosa que a mulher cometeu um crime, difamação, falar algo negativo que não seja crime, ou injúria, que é xingar a mulher. A Lei Maria da Penha chega à maioridade, mas ainda está longe de atingir o seu objetivo, que é o de zerar a violência contra a mulher. Ainda persistem no Brasil atitudes como a de que a mulher seria uma espécie de posse do homem, ou conceitos de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Prova disso são os inúmeros casos de violência contra a mulher, que têm aumentado, ao contrário de outras formas de violência. O Ligue 180, serviço do governo para receber denúncias de violência contra a mulher, registra aumento de ocorrências a cada ano. Em 2022, foram 87.794 denúncias. No ano passado, o 180 recebeu 114.848 denúncias. E o número de estupros no país cresceu 6,5% em 2023 em relação ao ano anterior. Foram 83.988 casos, o maior número desde o início da série histórica, que começou em 2011. Por isso, os 18 anos da Lei Maria da Penha devem sim ser comemorados, mas com o sentimento de que o caminho ainda é longo, até chegarmos ao tempo em que todas as mulheres brasileiras não fiquem sujeitas à violência doméstica e familiar. Tá aí, 18 anos da Lei Maria da Penha, um marco no combate à violência contra a mulher, mas, como dissemos, né, Gesiel, muita coisa ainda precisa ser feita. Muita coisa, os números ainda nos dizem que temos um longo caminho pela frente. Agenda do Senado.
A partir das 9h30 da manhã, no horário de Brasília, a Comissão de Comunicação e Direito Digital deve votar 16 itens, todos sobre concessão de serviços de radiodifusão. Uma hora mais tarde, às 10 horas, tem reunião da CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Quem vai acompanhar é o repórter Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia para os colegas do Conexão Senado, bom dia para os ouvintes. A Comissão de Constituição e Justiça deve concluir nesta quarta-feira a análise de projeto que determina a disponibilização em inteiro teor e em formato aberto de faturas de cartões corporativos do governo. A iniciativa também proíbe a classificação de sigilosa para despesas como alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem. A pauta da CCJ tem ainda a inclusão de procuradores municipais na advocacia pública, controle mais rígido em estádios, regras mais flexíveis para a doação de alimentos por supermercados e proposta que dá aos municípios a autorização para realizar a inspeção sanitária de produtos de origem animal destinados à venda em outros estados. Os senadores também podem votar projeto que elenca critérios objetivos para a decretação de prisão preventiva ou de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Obrigado, Bruno Lourenço. Também às 10 horas, a Comissão de Assuntos Sociais vota o projeto sobre licença maternidade e salário maternidade em caso de parto antecipado. Às 11 horas, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática vota o projeto sobre a destinação de recursos a programas, projetos e pesquisas de imunobiológicos. No mesmo horário, às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa discute 9 itens. Atenção, psicólogos. Um deles é o projeto do piso salarial da psicologia e carga horária de 30 horas. Até aqui você ouviu o que acontece no Senado na parte da manhã. Vamos para a parte da tarde. Às 2 horas tem sessão deliberativa no plenário do Senado. E a repórter Érica Christian tem os detalhes. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E um excelente dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E está na pauta do plenário desta quarta-feira o projeto da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e de pequenos municípios. A equipe econômica, no entanto, ainda resiste à votação do benefício até a definição das fontes que vão bancar a renúncia deste ano, estimada em 18 bilhões de reais. Os senadores devem votar ainda o acordo de cooperação econômica e comercial entre o Brasil e o Catar e o acordo sobre serviços aéreos entre o Brasil e a Ruanda. A sessão do plenário está prevista para começar às 2 horas da tarde, com os discursos dos senadores, e às 4 horas, com as votações. E tudo será transmitido ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, eu desejo uma feliz quarta-feira. Adriano, Gesiel. Muito obrigado, Érica Christian, falando aí sobre a programação do plenário para hoje. Também às 2 horas tem CPI, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Deve ouvir Hugo Bravo, Emanuel Medeiros e Ricardo Gonçalves. E para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br. Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e começa agora o Sinal Verde, o espaço da mobilidade, na Rádio Senado. No programa de hoje, vamos falar do Dia Mundial do Pedestre e de um novo desafio, o silêncio dos carros elétricos. Como se já não fosse difícil ser pedestre em cidades ditadas pelo ritmo dos automóveis, um novo perigo surgiu neste século, o silêncio dos veículos elétricos, tão aplaudidos por uma série de vantagens ambientais, inclusive pela pouca emissão de ruído. Mas a atenção com carros, caminhões e motos precisa ser redobrada agora com esses movidos à eletricidade, já que a gente dependerá praticamente apenas de um sentido para detectar a possível colisão, que é a visão. E tem ainda patins, patinetes, monociclos, bicicletas rodando a velocidades bem grandes, sem fazer qualquer som por aí. Alguns desses veículos até fazem um barulhinho em velocidades maiores, principalmente por conta do atrito do pneu com o asfalto,
mas geralmente é silêncio puro mesmo. Um patinete pode estar passando do seu lado que você não vai perceber nada. Pior, pode ser um carro dobrando a esquina e você ali distraído com o celular. E hoje temos também caminhões elétricos fazendo entregas nos centros urbanos, com os mesmos pontos cegos dos similares movidos a diesel, mas sem o barulho que desperta no mais alto nível nosso instinto de autopreservação ao perceber esses veículos. Enfim, os veículos elétricos estão aí e temos que conviver com eles. O portal UOL Carros publicou pesquisa realizada no Reino Unido que apontou que carros elétricos ou híbridos têm risco 2 vezes maior de atingirem pedestres do que os movidos a combustão. Como os pedestres se acostumaram a ouvir os veículos antes de tomarem suas decisões, eles agora precisam se readequar à nova realidade. Mas não é apenas a questão do som que eleva esse risco. Vou explicar por quê. O estudo analisou colisões em áreas urbanas e rurais no Reino Unido entre 2013 e 2017. Nas cidades, o risco de carros elétricos ou híbridos atingirem pedestres foi 3 vezes maior. No campo não houve diferenças, daí, na média, o risco foi calculado como 2 vezes maior. Mas além do som, o risco maior de acidentes com eletrificados pode ser explicado por outros 3 fatores: condutores mais jovens e inexperientes, aceleração mais rápida e o peso maior desses veículos por conta das baterias, o que dificulta a frenagem. O UOL Carros trouxe ainda uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2017 que apontou um risco 20% maior a pedestres em comparação a carros tradicionais, um risco que aumentava para 50% em manobras de baixa velocidade. Alguns países e a União Europeia exigem até a emissão de um som pelos carros elétricos mais silenciosos para diminuir o risco para os pedestres. Mas lembram que eu falei no início do programa sobre o Dia Mundial do Pedestre? E aqui vai a informação. Ele é celebrado em 8 de agosto, por ter sido nesse dia, em 1969, que foi tirada aquela famosa fotografia capa do álbum Abbey Road dos Beatles, em que o quarteto de Liverpool educadamente atravessa a rua na faixa de pedestres em frente ao estúdio de gravação, em Londres. Uma data mais do que especial, que merece sempre ser lembrada aqui no Sinal Verde. E chegamos ao fim de mais um programa. Gostou? Quer comentar? Envie o zap pra gente. Nosso telefone é 61 98611 9591. Lembro ainda que é possível encontrar episódios anteriores. Basta fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado ou entrar em www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço a todos e até o próximo programa. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Marco no combate à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha está chegando à maioridade nesta quarta-feira, 7 de agosto. Abrimos o programa falando exatamente sobre este assunto. E na comemoração dos 18 anos da Maria da Penha, o Brasil infelizmente registra aumento nos casos de violência contra a mulher. O Serviço 180, que é o número em que o governo federal recebe denúncias, teve um aumento de atendimentos de 30% de 2022 para 2023. Para falar sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha, convidamos Camila Viana. Ela é advogada especializada em direito de família e é a nossa convidada nessa primeira entrevista do Conexão Senado. Camila, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui com a gente na Rádio Senado. Bom dia, Gesiel, bom dia a todos. Agradeço muito por estar falando hoje a respeito dos 18 anos da Lei Maria da Penha. É uma honra estar aqui. 7 de agosto de 2024, 18 anos da Lei Maria da Penha. Camila, quais os avanços que você diria que foram obtidos com a Lei Maria da Penha, fazendo um balanço desses 18 anos? Olha, pensando historicamente, nós tínhamos até 2006 a tipificação, né? Ou seja, na lei existia o crime, que era, por exemplo, de agressão, de violência contra qualquer pessoa, e era igualzinho o da mulher que sofria violência doméstica. Hoje nós temos uma diferenciação nesse tipo de crime,
onde a violência que é feita contra a mulher no âmbito ali da violência doméstica ou da família ou de relações íntimas, dentro de relações íntimas, ela é tratada de maneira diferenciada. A mulher, ela tem outros tratamentos, então isso é um avanço. Inclusive, Camila, você falando aí com relação a esses avanços e de uma lei específica para tratar desse problema da violência contra a mulher, a gente lembra também sobre a tipificação do feminicídio, né? Me parece que a Lei Maria da Penha trouxe até também a evolução disso para uma lei trazendo especificamente a tipificação com relação à questão também do feminicídio, que era uma coisa que não existia antes. Sim, é uma luta constante que nós temos na conscientização da violência contra a mulher. E o feminicídio, ele foi uma consequência da Lei Maria da Penha. Possivelmente nós teremos outros avanços no futuro também decorrentes dessa lei. A lei, ela é como se fosse uma raiz onde o feminicídio e outras tipificações penais vão acabar sendo criadas, né? As folhinhas dessa árvore aí que a gente tem, que é a luta a favor da mulher. Agora, para muita gente, há aquela indagação, por que mesmo com os aprimoramentos da lei, o número de casos de violência contra a mulher continua a aumentar? A gente teve aí, inclusive, esses dados do Serviço 180, as pessoas estão mais conscientes, a que se deve esse aumento mesmo com uma tipificação agora já mais específica, com uma conscientização maior, com os meios de comunicação falando muito mais a respeito desse assunto? O que está faltando para que a gente comece a ter uma vitória com relação à diminuição desses números de casos, tanto de feminicídio como também a violência contra a mulher? Camila. Eu diria que a gente precisa trabalhar em duas vertentes. Uma seria a conscientização, que é a mais importante, a educação da sociedade, em ver que a mulher está passando por aquela situação, em realizar a denúncia, em saber por quais meios pode fazer a denúncia, porque não existe somente o 180, também existem aplicativos e sites onde você pode realizar esse tipo de denúncia, onde a mulher pode pedir socorro, além, né, dos meios comuns. E também temos que trabalhar na questão da profissionalização, do profissional que recebe essa mulher, seja a autoridade policial, o advogado que vai ser consultado, o psicólogo que está lidando com uma mulher, ou até mesmo outros profissionais que lidem, né, nessa situação, essa pessoa tem a sensibilidade, o olhar de carinho e sem julgamento para esse tipo de mulher. Isso vai fazer com que as denúncias cresçam e a violência diminua, porque a violência, ela só vai diminuir se as denúncias crescerem. Então a gente não sabe até que ponto as denúncias aumentaram porque a violência aumentou ou porque realmente as pessoas estão mais conscientes dos direitos delas e das possibilidades delas em realizar as denúncias. E a partir daí se sentindo, inclusive, encorajadas a fazer uma denúncia. Antes muitas pessoas, muitas mulheres, às vezes até pensavam diversas vezes antes de fazer uma denúncia, porque não sabia se seria acolhida nem de que forma essa denúncia chegaria, principalmente com relação a esse primeiro atendimento, que eu acredito que é o mais essencial, que é esse primeiro atendimento que é feito pela força policial, pelos governos, pelos centros de atendimento, e eu acredito que com essa conscientização a mulher se sente mais acolhida, mais encorajada a fazer essa denúncia. Que recomendação você faz a uma mulher que esteja sofrendo qualquer tipo de violência doméstica e familiar, Camila? Olha, para uma mulher que está sofrendo, ela saber que ela está sofrendo algum tipo de violência é um passo muito grande, tá? Gesiel, a gente vê muitos casos onde a mulher não identifica a violência. Depois de muito tempo, quando ela percebe, é que ela começa a pedir ajuda. Então, o primeiro passo é identificar que está sofrendo algum tipo de violência. E não existe somente um tipo de violência, que é a física, a mais comum, a que todo mundo fala, que é visível. Existem outros tipos. A psicológica, a moral, a financeira, a financeira / patrimonial e a sexual.
Então, a mulher ela precisa entender que esses tipos de violência podem existir dentro do relacionamento dela, dentro da família dela, e é isso que ela tem que identificar. A partir do momento que ela identificou, ela tem a possibilidade de ligar para o 180, fazer a denúncia, pedir auxílio, pedir medida protetiva, porque isso foi um dos maiores avanços que a lei trouxe. A lei trouxe para a mulher a possibilidade dela se proteger do agressor. Então, ela pode afastar o agressor da casa dela, até de próximo da família dela. Ela pode proibir o contato do agressor para com ela via telefone, via WhatsApp. Ela pode pedir para que o agressor, se tiver porte de arma, seja suspenso. Por isso que eu falo que a informação, ela é muito poder. E a gente precisa empoderar essas mulheres, dar muita informação a elas. Que elas podem ligar para o 180, elas podem procurar aplicativos como o SOS Mulher, o SP Mulher, que aqui no estado de São Paulo, mesmo o SP Mulher, ele é direcionado para mulheres vítimas de violência. Então, existem muitos meios para ela pedir socorro, para ela não ter medo e pedir socorro. Camila Viana, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado, e a gente aproveita também para celebrar esses 18 anos da Lei Maria da Penha, mas também para conscientizar que muitos desses avanços precisam continuar, afinal de contas, essa é uma luta diária e de todos nós. Obrigado, Camila, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Gisele, obrigada a todos, um ótimo dia. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão se aproximando do seu final. O evento tem uma marca. Pela primeira vez na história, uma edição dos Jogos tem equidade de gênero, com metade dos 10.500 atletas sendo do gênero feminino. Será que o exemplo dos Jogos de Paris pode ser seguido pelas empresas para que a equidade de gênero também seja atingida no ambiente corporativo? Vamos conversar sobre este assunto com Antonella Satiro, que atua no campo de orientadora de líderes e é palestrante. Antonella, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Antonella, qual é a realidade hoje da representatividade feminina em posições de liderança, de chefia nas empresas? Pois é, a gente tem várias pesquisas científicas que mostram que a gente não tem nem 30% de líderes femininas dentro das empresas, sendo que somos também, assim como nos jogos, né, mais da maioria de mulheres na população em geral do Brasil. Então, a gente vê como é desafiador para a mulher chegar a cargos de liderança feminina e, mais desafiador ainda, ultrapassar uma posição de supervisão para uma gerência, para uma diretoria. Aí esses números caem mais ainda. E olha que exemplo interessante nós tivemos e estamos tendo agora nas Olimpíadas. A partir do momento que nós abrimos espaço, como você mesmo comentou, e que nós damos essa oportunidade, o quanto a gente vê de sucesso e de conquista, né? Das 13 medalhas do Brasil conquistadas até agora, 9 são de mulheres. Então, nós estamos tendo essa representatividade, estamos trazendo o talento e estamos também trazendo a resiliência, porque isso é exemplo, né? Agora, Antonella, como é que uma presença maior de mulheres em cargos de liderança numa empresa, cargos de chefia, furar nessa bolha e ocupar cargos de gerência, por exemplo, pode ser benéfica essa presença para a empresa? Perfeito. Essa presença ela é benéfica porque a partir do momento que eu vejo outras mulheres em cargos que eu sonho ter um dia, isso me inspira. E isso me passa uma mensagem inconsciente e consciente de que é possível chegar lá. Né? Então, olha o exemplo que a gente teve da Beatriz Souza, judoca, medalhista de ouro, agora nessas Olimpíadas. Para mim, ela é uma líder que cura, que eu falo muito, né, dessa cura dos ambientes profissionais. E eu gostei muito do discurso que ela deu e que ela falou: pretas e pretos do mundo, acreditem. Às vezes a gente acha que pode estar pagando muito caro,
mas vale cada centavo quando a gente conquista o que a gente quer. Quantas mulheres ouviram esse discurso e se sentiram inspiradas por ele e por acreditar que elas também podem estar nesse lugar um dia? Isso é inspiração. Então, a partir do momento que a gente dá esse espaço, que a gente abre a oportunidade, é como se a gente estivesse num jardim, plantando as sementinhas, regando as sementinhas, para que as flores possam florescer. E é isso que acontece quando a gente dá essa oportunidade. Pela sua experiência, Antonella, em relação aí a empresas que tentam buscar a equidade de gênero, quais têm sido os resultados em relação, por exemplo, à motivação da equipe, a resultados de produtividade? Existem estudos que mostram que quando as mulheres ocupam mais cargos de chefia, mais cargos de gerência, isso acaba também tendo um efeito econômico para a empresa? Com certeza. Existe, inclusive, um livro que eu gosto muito, que fala dessa liderança feminina, dessa liderança mais empática, que se chama Liderança Shakti. Foi escrito, um dos autores é o Raj Sisodia, que é um dos grandes autores do capitalismo consciente no mundo. E ele fala justamente que as mulheres trazem esse estado de presença, essa resiliência, essa garra, essa empatia, que é o que nós estamos precisando no mundo e nas empresas, né? No Brasil, por exemplo, a gente já alcança casos de saúde mental, burnout, acima dos 30%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos de uma liderança que é mais empática, que sabe conversar, que sabe fazer boas perguntas, que sabe ouvir e ter diálogos. Porque é aí que as mulheres fazem a diferença. Porque nós estamos naturalmente desenvolvendo essas habilidades. Mas, na verdade, todos nós podemos desenvolver a empatia, a resiliência, tanto homens quanto mulheres. Mas, para nós, essas habilidades, elas são mais naturais. Mas todos nós podemos desenvolver. E aí, esse ambiente que essa mulher cria, mais acolhedor, com um ambiente psicologicamente seguro, faz a diferença, porque as pessoas se sentem mais abertas a compartilhar, a falar das suas dificuldades, a buscar soluções para resolver os seus desafios. Então, a liderança feminina, ela traz muito isso, né? E outro exemplo agora que a gente teve nas Olimpíadas foi da Simone Biles. Ela trouxe para a ginástica medalha, ela é um ícone de determinação, uma líder que cura, e ela falou, eu tenho TDAH, e me medicar para tratar isso não é algo que eu preciso me envergonhar ou ter medo que as pessoas saibam. Eu lido com isso desde criança. Olha o espaço de vulnerabilidade que ela trouxe para essa frase e o quanto ela abre esse espectro do TDAH, da neurodivergência, para que outras pessoas, outras mulheres possam se identificar e entender que mesmo tendo TDAH, isso não me limita. Então, são esses exemplos que fazem a diferença no dia a dia das empresas, quando as mulheres trazem essa vulnerabilidade e essa determinação para mostrar que é possível suceder, mesmo em ambientes que são, às vezes, masculinizados, ou que tem mais homens, né, como líderes e como colaboradores. Nós estamos conversando com Antonella Satiro, que atua no campo de orientadora de líderes, é palestrante. O assunto, aproveitando aí o gancho dos Jogos Olímpicos de Paris, que promovem a igualdade ou a equidade de gênero, a transcender essa questão para um ambiente corporativo, como e as vantagens de a igualdade ou equidade de gênero ocorrer dentro da empresa. Antonella, para encerrar aqui a nossa entrevista, que mensagem você deixaria para uma ouvinte que trabalha numa corporação, numa empresa, num órgão público? Ela vê que tem capacidade, mas está vendo que está sendo passada para trás em promoções,
em escolhas aí para cargos de gerência, para cargos de chefia, pelo fato de ser mulher. Que mensagem você deixaria para ela que está talvez enfrentando aí essa situação? Perfeito. Nossa, que pergunta poderosa. Que frase poderosa foi essa. Bom, a mensagem que eu deixo para todas as mulheres que estão nos ouvindo aqui, também para os homens, é que saber se posicionar é muito importante. Só que para eu me posicionar e tomar uma atitude, eu preciso aprender a ler os ambientes. E o jogo infinito, o jogo de ego que ocorre dentro das organizações. Eu sabendo ler este ambiente, decodificando o que acontece e por que acontece, quais são os vieses inconscientes de cada um, o que o ego de cada um está colocando, a partir desse momento que eu vejo o jogo claramente no meu estado de presença, eu posso perceber como que eu quero me posicionar perante isso. Eu quero ser uma mulher, independente do meu cargo, uma líder que cura, que ajuda as pessoas a verem esse ambiente. Eu quero ser uma líder que sabe dizer não, que sabe se posicionar, trazer uma opinião com estratégia, com assertividade, para eu poder me posicionar, porque não é só sobre pedir o cargo ou a promoção, é sobre eu demonstrar e me posicionar de forma que as pessoas percebam que eu sei o que eu estou falando, eu tenho confiança, eu tenho essa assertividade, porque aí tudo muda. Eu sempre digo para as minhas mentoradas, para os meus mentorados, quando nós nos posicionamos, tudo muda. Então eu preciso fazer a diferença. E eu só vou fazer a diferença se eu consigo ler o ambiente de forma clara, de forma consciente. Para daí eu tomar atitudes conscientes. Então é isso. Antonella, maravilha. Antonella, muito obrigado aí. Dado o recado. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Bom dia para você. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. E deixo aqui também, para quem se interessar, quiser ler mais sobre essa liderança que cura, o meu livro se chama Líderes que Curam, Construa a Sua Liderança do Futuro, com uma equipe motivada, engajada e de melhor performance. E eu falo sobre essa cura para os ambientes profissionais e como nós podemos nos posicionar para ajudar as organizações nesse sentido. Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu.